Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, agradeço a todos por permanecerem da quórum. Eu gostaria de agradecer em especial aos representantes da empresa Rose Flor. No dia de ontem, dia 27 de maio, eu fui em uma reunião na empresa Rose Flor, lá me recebeu o senhor diretor-presidente Cláudio Furlan. Nós tivemos uma reunião muito profícua e lá o meu questionamento, e que eu já havia feito também para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, é a respeito dos bloqueios que os caminhões que vêm fazer as entregas de trigo e de farelo lá na Rose Flor e que bloqueiam a BR-116. Então, de forma cordial, eu fui até o senhor Cláudio Furlan para saber se existia algum projeto, porque o DENIT já havia me informado que existia um projeto. E agradeço à empresa pelo investimento que irão fazer para readequar toda essa parte logística. Nobres colegas, cerca de 40 milhões de reais será o investimento que a empresa fará para realocar toda a sua logística naquele ponto e para que não obstrua mais a BR-116. Então aqui vai os meus parabéns a toda a família Furlan e a todos os colaboradores que lá estão, que em breve nós teremos esse gargalo lá no distrito de Galópolis solucionado graças a esse investimento significativo da empresa Rose Flor. Pois não, vereador? Eu acredito que é um tema muito importante à comunidade, vereador Ramon. E aquela situação que aconteceu naquele terreno na frente, quando das tragédias de maio de 2024, também precisa ser lembrada. Ali é uma situação que podia ter sido muito pior. O senhor imagina se aquele CRVA está aberto, o que não ia acontecer aquele dia? Então é uma situação que a gente precisa ter muita atenção. Esse investimento, obviamente, é muito bem-vindo e tenho certeza que com o retorno do cartório a Galópolis, a gente vai ter que pensar em outros locais, porque efetivamente é muito perigoso. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador. Ali naquele local, até conversei com o senhor Cláudio, eles já adquiriram aquele terreno, então agora é da Rose Flor. Então existe todo um projeto de contenção para aquele morro ali. E realmente naquele dia, algumas pessoas questionaram a ausência de luz e ficaram até bravos que não tinha luz, mas graças a Deus que não tinha luz naquele local, porque se tivessem as pessoas lá no Detran e no cartório, teria havido mortes naquele local, mais mortes do que houveram, e graças a Deus que as pessoas não foram até os locais para que tivessem suas vidas ceifadas. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Ramon, pelo à parte, parabenizar pelo tema que essa casa já o conhece há muitos anos, desde quando foi excepcionalizado o plano diretor atual, né, o PDDI, possibilitando que naqueles terrenos da frente possa se construir com índices industriais, bem como também silos de até 60 metros de altura, que vai possibilitar que eles armazenem o trigo, né, antes de fazer toda a parte da fabricação propriamente dita da farinha. E o DENIT conhece muito bem este caso, o vereador Ramon, foram feitas diversas reuniões, inclusive com o prefeito Adiló de Domênico, né, a fim de agilizar. E que bom que o senhor também está nessa luta, se somando, uma vez que nós não podemos perder essa empresa no distrito, na região administrativa de Galópolis, uma vez que geram mais de 250 empregos locais. Parabéns pelo tema, vereador Ramon. Obrigado, vereador. Ontem o senhor Cláudio me passou que são cerca de 300 funcionários nas duas plantas, né? Eles têm uma planta lá em Porto Alegre, na qual foi atingida pela enchente, infelizmente. Então, mesmo passando por todos esses percalços, a empresa permanece ajudando e contribuindo muito com o nosso município, e eu ressalto isso e agradeço mais uma vez a forma cordial no qual eu fui recebido naquele local. Outras notificações que eu fiz a respeito do trânsito, e um ponto que talvez alguns colegas saibam que existe, mas acabam aceitando. Na BR-116, entre o acesso ao bairro Vila Verde e o bairro Planalto, nós temos um ponto de pista dupla que passa a ser pista única naquele local ali. É um afunilamento de cerca de 800 metros na subida. Então isso prejudica muito o fluxo de trânsito na rodovia federal BR-116.
nosso gabinete fez uma notificação ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, a respeito deste trecho, se havia alguma previsibilidade para iniciarem obras, e foi nos informado de que há uma tubulação de gás da empresa Sulgás, exatamente em cima daquele trecho, e que agora existe uma previsão de alteração do traçado do gás. Então, o prazo que o DENIT me passou é que essa empresa teria 15 anos para fazer essa substituição do encanamento, mas vão adiantar para 10 anos e que irão fazer essa substituição de toda a rede de gás para que possa fazer a duplicação. E nos cabe cobrar, porque o prazo que o DENIT nos passou é janeiro de 2027, né? No entanto, nós vamos cobrar para que, de fato, isso seja concluído, não seja somente uma promessa de execução de obra. Nós tivemos o outro lado, o sentido norte-sul, que a prefeitura fez o projeto, doou o projeto e fizeram a duplicação. Então agora nós precisamos deste outro trecho. Também nós temos um outro local ali, antes da rotatória da São Leopoldo, que nós temos também uma pista que passa a ser mão única, afunilamento de todos os veículos que descem da BR-116. É um trecho bem pequeno, nós notificamos o DENIT também para tomar as providências e fazer uma obra de contenção. Ou, pelo menos, autorizar que o município possa doar o projeto para aquele local. Porque, vejam bem, se está dentro do município de Caxias do Sul, o município também é responsável. É responsável por cobrar, é responsável por enviar projetos se não houver recurso e também, se for necessário, executar a obra. Outros pontos aqui do nosso município que nós trouxemos também para possíveis soluções ali a respeito do viaduto da acesso à Zona Leste. Já passei para o secretário Fiuza, que era secretário de Trânsito, passei também para o secretário Eloy Friso, e por último eu tinha passado para o senhor Caberlon. E olha só, meus caros colegas, olha só como é que é o destino da vida. O deputado federal Marcon destinou R$1 milhão e falou o seguinte: Capitão Ramon, R$1 milhão, o senhor escolhe o local que o senhor vai utilizar. Como eu gosto muito de tentar melhorar a mobilidade urbana, eu fui lá na Secretaria de Planejamento e falei com o secretário, vamos fazer obras aqui em Caxias do Sul. E aí o secretário, vamos fazer. E aí fui para Brasília, falei com o Marcon falou, cuidado, porque se mandar esse dinheiro não tem certeza de que vai ser executado. E aí eu voltei para Caxias e falei com o secretário, o Marcon me alertou, talvez não vai ser executado. Não, eu garanto com o fio do bigode que vai ser executado. E aí eu falei o seguinte, um dia antes de acontecer o fato, secretário, o senhor é CC, os seus auxiliares aqui são todos CC, e se o senhor for exonerado, mas eu não vou ser exonerado. 24 horas depois, sai a notícia de que foi exonerado. E a pedido ainda, que é o bem pior. Imagina só se eu tivesse destinado recurso. E eu trago um breve parênteses. Fui no 3º grupo de artilharia antiaérea, eles me solicitaram recurso. O deputado federal Marcon mandou o recurso, R$400 mil para aquisição de uma viatura de transporte pessoal, uma viatura não militar. Caros colegas, sabe o que aconteceu com esse recurso? O recurso veio, chegou e foi empregado para a compra da van. Será que é impossível de acontecer isso? Um recurso que veio para comprar a van, fizeram a licitação para comprar a van, receberam o recurso e compraram a van. É possível isso acontecer. E com isso eu trago críticas ao governo. Como é que a gente vai mandar recurso para a cidade se o recurso que vem não é aplicado para aquilo que a gente quer? Ou para aquilo que a nossa comunidade quer? O recurso chega no caixa do município e usam para diversas outras coisas que não aquilo que a gente tinha destinado. E as pessoas perguntam, isso acontece? Acontece. Infelizmente, está acontecendo no nosso município. Os recursos que a gente traz por meio de emenda parlamentar
não estão sendo aplicados naquilo que a gente havia indicado. E depois a desculpa de que o dinheiro foi utilizado para outra área e a gente fica a ver navios e você aí da comunidade também fica a ver navios. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Próximo vereador inscrito é o vereador Adonei Machado,